Você é uma pessoa atenta? Ou seja, você presta bastante atenção nas coisas que você faz? Você faz tudo com muito esmero e capricho? Ou você é daqueles que faz tudo mais ou menos, meio que de qualquer jeito, para terminar logo e ficar à toa? Ou para terminar logo e fazer alguma coisa que você gosta mais? Mas então você descobre que aquilo que você fez de qualquer jeito ficou cheio de defeitos e você tem que voltar para consertar? Aí você se lembra daquele velho ditado que a sua mãe dizia: "Tá vendo, menino? Preguiçoso trabalha 2 vezes. Agora faz isso direito." E puxava a sua orelha. Você até hoje sente a sua orelha queimando quando se lembra disso, né? Então, eu vou apresentar para você uma técnica para reprogramar as suas crenças limitantes, que também vai ajudar você a ter mais foco e a fazer tudo tão bem feito que você nunca mais vai ter que olhar para trás. E nunca mais sua orelha vai arder ao lembrar da sua mãe te corrigindo pelos maus feitos. Esse é o 10º e último capítulo do episódio Os 3 Passos para Eliminar as Suas Crenças Limitantes, que faz parte da série O Segredo da Alma, uma série sobre autoconhecimento para te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Se você quiser saber mais sobre a série, é só você procurar na descrição o link das playlists para poder assistir os outros vídeos, se inscrever no canal para acompanhar os novos episódios e clicar no sininho para receber as notificações. Antes de começar, eu aproveito para te lembrar de dar aquele like iluminado e de escrever nos comentários as suas impressões, suas dúvidas e sugestões de novos temas que você gostaria de ver no canal. Não esquece também de compartilhar com seus amigos. Pode ter uma pessoa perto de você que está precisando muito desse vídeo, desse conteúdo que nós temos para oferecer, tá bom? Eu lembro que a sua participação é muito importante para a gente saber se o conteúdo está ajudando você realmente. Uma simples figurinha que você deixa aí nos comentários já ajuda a gente a saber se o conteúdo está sendo útil para você e nos motiva a fazer mais conteúdos como esse. Ou então a direcionar o canal para conteúdos que sejam mais interessantes para você. Agora que você já tem as técnicas para identificar, para desprogramar as crenças limitantes e já tem 2 técnicas de reprogramação, vamos para a última das técnicas de reprogramação, que é o Mindfulness. O Mindfulness é uma técnica meditativa que foi trazida lá do Oriente para o Ocidente, a partir das tradições budistas. E ela foi integrada às ciências pelo pesquisador Jon Kabat-Zinn, lá nos anos 1970. O Kabat-Zinn, ele não foi o único a importar as tradições orientais aqui para o mundo ocidental, mas ele teve o grande mérito de incorporar parte dessas tradições nas ciências da saúde, que deu uma grande abertura para as tradições orientais no Ocidente. Assim, toda a riqueza do Oriente para lidar com o interior do ser humano foi disseminada por toda a Europa, América do Norte e pela América do Sul. E da meditação do Oriente surgiu o Mindfulness norte-americano, que significa atenção plena. Segundo o Dr. Kabat-Zinn, o Mindfulness é a consciência cultivada por meio do foco e da atenção prolongado e específico, voltado para o momento presente e livre de julgamentos. Ou seja, o Mindfulness, ou atenção plena, é a meditação oriental com uma nova roupagem científica. Mas isso é muito importante, que muitas pessoas só chegaram à meditação depois que se tornou o Mindfulness, devido ao reconhecimento científico. Então, o Dr. Kabat-Zinn teve o mérito indiscutível de trazer a meditação para essa nova realidade do nosso século como uma forma de cura, de equilíbrio e de bem-estar. Não há como negar essa fantástica contribuição. E não importa o nome que ela tenha, se é atenção plena, se é meditação, se é mindfulness, ela resolve os problemas da pessoa que pratica de forma efetiva e
e com muito poucos recursos, que são a disposição, a disciplina e a persistência do praticante. Atenção plena significa manter o foco em tudo que você faz, sem desviar a sua atenção, colocando toda a sua energia no momento presente e na ação que você está executando. Você deve simplesmente manter o foco e jamais fazer as coisas como se você estivesse anestesiado. É algo bem difícil de se acostumar, porque normalmente nós fazemos uma atividade pensando em outras coisas. E as emoções, elas também interferem na nossa ação. Por exemplo, se você considera uma atividade chata, é muito fácil você ficar ansioso e querer terminar aquilo logo para poder fazer outra coisa mais interessante. Então, você faz aquilo mal feito e acaba precisando refazer. Ou você comete algum erro durante a execução da tarefa porque você estava entediado. O objetivo da atenção plena é você se concentrar no agora, é fazer tudo com interesse. Não que você não vá planejar o futuro e nem aprender com o passado. É claro que nós somos seres que vivem no tempo e no espaço, e nós precisamos nos situar nessas dimensões. Você não vai sair por aí dizendo que só o presente importa e vai perder a hora dos seus compromissos, certo? Ou então, se esquecer completamente da história, que nos ensina tantas coisas importantes. Mas a ideia da atenção plena é que você não fique anestesiado com nada que você faça, que você preste atenção total ao seu corpo, às suas emoções, aos seus sentimentos e aos seus pensamentos. Tudo deve ser feito com totalidade, envolvimento total do seu ser, para que seja executado com perfeição. Tem uma carta do tarô do Osho que se chama Totalidade, que significa exatamente isso. A carta mostra 3 mulheres suspensas no ar, sendo que 2 delas estão com as pernas presas aos trapézios, enquanto a outra terceira está meio que solta, passando as mãos de uma para outra. É um momento de desafio extremo que exige toda a atenção dessas trapezistas, mas elas estão ali naqueles trapézios como se fosse uma brincadeira, alegres e interdependentes uma das outras. Elas estão ao mesmo tempo livres e conectadas entre si, e elas não podem perder um segundo de atenção, senão elas podem se soltar uma das outras e cair. Isso é manter o foco, mesmo nas pequenas coisas, mas isso significa que elas sabem muito bem o que elas estão fazendo. Elas são mestras do trapézio. Ou seja, quando você tem total atenção na sua ação, você vai fazer aquilo com maestria. Aquilo vai se tornar inerente a você. A tendência é que em algum momento você nem mesmo precise mais prestar atenção, porque você já é um mestre daquela ação. Um exemplo, quando um candidato a pianista começa a tocar o piano, o que ele faz? Ele precisa prestar atenção em cada tecla que ele toca, senão ele vai errar. Ele precisa olhar o que ele está fazendo até que ele aprenda. Depois de algum tempo de aprendizado, o que acontece com o pianista? Ele já não precisa mais olhar para as teclas, porque a capacidade sinestésica dos dedos dele já ajudaram ele a perceber a posição de cada tecla, a distância entre as teclas, a pressão com que ele deve apertar as teclas para produzir um determinado som. Aí ele não precisa mais prestar atenção máxima para tocar. Ele consegue até mesmo olhar ao redor, dançar ao som da música, movimentar a cabeça, fechar os olhos, porque aquilo se tornou inerente a ele. O mesmo com coisas simples como andar de bicicleta. Eu, por exemplo, adoro andar de bicicleta sem as mãos, mas eu aprendi a pedalar quando eu tinha 7 anos e passei a vida pedalando. Eu posso ficar em pé e sem as mãos, sorrindo e me divertindo, zigue-zagueando com a bike e tá tudo bem. Eu não tenho medo e eu não caio, porque eu já aprendi a fazer isso muito bem. No entanto, o que a gente pensa? Que a gente precisa aprender a fazer as coisas práticas da vida?
mas que não precisamos aprender a lidar com a mente, nem com os sentimentos, nem com as emoções. Nós temos essa crença limitante que nos faz acreditar que basta ter uma mente e emoções e isso já nos torna humanos. Só que não. Na verdade, nós também precisamos aprender a lidar com a mente e com as emoções e os sentimentos. É um aprendizado de toda a humanidade, justamente para nos tornarmos mais humanos e trazermos mais luz para esse mundo. A humanidade inteira está crescendo em consciência mental e emocional nessa etapa que nós estamos. E para conseguirmos expandir a nossa consciência e nos tornarmos cada vez mais iluminados, nós precisamos dessa atenção plena em tudo que nós fazemos, nas nossas emoções, sentimentos e sensações. Só com essa atenção é que nós conseguimos perceber o que está acontecendo com a gente interiormente e perceber o que se passa conosco quando nós entramos em contato com as situações do mundo externo. Tem uma história zen que diz que um discípulo perguntou para o mestre como é a iluminação. E o mestre respondeu: quando eu sinto fome, eu como. Quando eu sinto sede, eu bebo. Quando eu sinto sono, eu durmo. O discípulo não entendeu. Ele achou aquilo fácil demais, pois afinal é o que todo mundo faz. Mas o mestre não concordou. Ele respondeu: na verdade, não é tão simples, porque as pessoas comem pensando que aquela comida não é a que elas gostariam de comer. Elas pensam o que comeram ontem e comparam o que estão comendo hoje. E pensam que talvez não tenham o que comer amanhã. Elas perdem o sono porque não têm dinheiro, porque não realizaram seus sonhos, porque têm muitos desejos a realizar. Não se concentram no presente. Essa é a diferença desse mestre. E quando nós nos concentramos na ação que fazemos, nós criamos menos karmas. Nós fazemos melhor o que somos capazes com a consciência que nós temos naquele momento. Quando você faz tudo com consciência, você consegue prever as consequências das suas ações. Logo, você não vai conseguir ter certas atitudes negativas, especialmente aquelas que atingem outros seres, tais como o ódio, a raiva e a agressividade. Porque você sabe que essas atitudes vão ter consequências negativas para você e para os outros. Quando você se acostuma a ter atenção plena em tudo que você faz, você observa que uma atitude sua provocou uma reação X. Se aquela reação X é algo desagradável para você ou para alguém, você sabe que a reação X é a consequência da sua ação. Logo, se você não fizer mais aquilo, você não vai mais ter aquela consequência. E assim, você para de agir daquela forma. E o mesmo para as suas ações que trazem resultados positivos. Você quer ter mais consequências positivas daquilo que você faz. Então, você passa a fazer mais vezes aquelas ações. Mas como você vai conseguir perceber a relação entre as suas ações e as reações que elas provocam se você não prestar total atenção às coisas que você faz? Entendeu? Por isso, a atenção plena. E você sabe quem é a pessoa que mais sabe sobre isso? Um bebê. Sim, o bebê sabe exatamente a consequência das ações dele. Ele rapidamente percebe que se ele chorar, ele consegue a chupeta e o tetê da mamãe dele. Ele sabe que se ele sorrir e fizer gracinhas, todo mundo vai prestar atenção nele. E ele repete, e repete, e repete, porque ele quer mais atenção. A diferença é que quando a gente cresce, a gente pode usar a nossa capacidade de atenção plena para ter resultados muito mais interessantes e muito mais maduros que um bebê. Agora, vamos ver alguns exemplos de como aplicar a atenção plena às nossas crenças limitantes. A atenção plena seria uma técnica casada com a autoobservação
e com a observação assistida, de que nós já falamos anteriormente. Vamos ver como funciona o círculo vicioso das crenças limitantes. Você assimila uma ideia que te parece boa para pensar e agir no mundo. Essa ideia se automatiza em você e se torna uma crença. Você se esquece da crença, ela vai para o seu inconsciente, para debaixo do tapete. Mas você continua agindo de acordo com a crença, sem se lembrar de onde ela veio. E aí você segue pela vida até que se depara com algum evento negativo que sempre acontece com você. Você não consegue evitar aquele evento repetitivo. E você não consegue entender por que aquele evento se repete. Aquele evento negativo repetitivo, ele se torna um fator limitante para a sua vida. Quando você chega a essa conclusão sobre o círculo vicioso, você já vai saber que se trata de alguma crença limitante. E você vai ter que fazer uma engenharia reversa, ou seja, pegar do final do ciclo e ir retornando para o início do ciclo, regredindo até você encontrar a crença limitante. E só quando você limpar e reprogramar é que você vai se livrar desse evento negativo e repetitivo, que nada mais é que a consequência da sua crença limitante. Como é que você vai fazer essa engenharia reversa com a atenção plena? É simples. Você vai observar as suas atitudes. Você vai observar cada passo seu, cada movimento seu, cada pensamento, cada sentimento seu que estão envolvidos naquele evento negativo. Ou seja, você vai concentrar o seu foco no evento negativo que se repete. Vai procurar entender aquele evento e o que está por trás do resultado negativo, que deve ser uma crença limitante. Você vai tentar se lembrar da crença, vasculhar na sua memória, nos seus alfarrábios da alma. E quando você encontrar a crença limitante, eureka! Você vai escolher uma nova forma de pensar para substituir, para reprogramar aquela crença. Mesmo que isso demore um pouco, você vai fazer a dessensibilização, a quebra de padrões da crença limitante, descolar as sinapses que fazem você agir automaticamente. E você vai ficar atento a cada possibilidade de agir sob o domínio da crença. E assim você vai se libertar. E finalmente você se liberta com uma nova perspectiva, uma nova forma de pensar que vai fazer aquele evento negativo desaparecer da sua vida. Vamos pegar o exemplo da Martíria. É uma pessoa muito simples, que tem um subemprego, um marido que também não ganha muito bem e os dois estão sempre endividados. A Martíria não consegue sair do buraco, sempre deve para uns e outros, pega dinheiro emprestado, vive de doações dos amigos da igreja que ela participa e sempre que ela tenta um emprego melhor, ela tem as portas fechadas. De alguma forma, ela sempre vai mal nos processos seletivos. Ela gagueja nas entrevistas, esquece as respostas da prova, se atrasa, perde o ônibus e no final ela volta lá para o subemprego, chateada, fazendo orações e pedindo a Deus que ajude a melhorar a vida dela. E Deus está sempre dizendo para a Martíria: minha filha, você precisa se ajudar primeiro. Tudo está à sua disposição, mas você mesma está se sabotando. Então, um dia, a Martíria tem um insight e escuta o nosso conteúdo. E ela vai fazer a engenharia reversa das crenças limitantes usando a atenção plena. Como é que ela vai fazer isso? Ela precisa primeiro prestar atenção na sua atitude quando ela vai procurar emprego, certo? Então, ela começa a perceber a si mesma, a se auto-observar. Percebe que ela sempre sente uma coisa ruim quando ela vai procurar um emprego melhor. Ela não sabe bem explicar que sensação ruim é aquela. Então ela conversa com o marido, que tem o mesmo modo de pensar, e diz para ele que ela sente um aperto no peito toda vez que ela vai procurar um emprego melhor com carteira assinada. E o marido responde: é minha esposa, eu também sinto isso. A gente é simples, não somos essas pessoas metidas não.
A gente não precisa ter muito, tendo para alimentar nossos filhos já tá bom. Pela resposta do marido, a Martíria percebe finalmente que esse também é o modo como ele pensa. Ela fica chocada e percebe que ela também acredita que ela não merece um emprego melhor e que as pessoas que têm o melhor são metidas. E ela não precisa de mais, não precisa de nada para si mesma, basta alimentar os filhos e está tudo certo. Ela é uma pessoa humilde. Então ela percebe que por trás da humildade dela e do marido existe um orgulho de ser simples e de não precisar ser melhor. Logo, se a Martíria acredita que o correto para ela e para o marido é continuarem sendo pessoas simples e que se eles tentarem melhorar de vida, vão se tornar pessoas piores e metidas, tá aí a crença limitante. E a Martíria vai tentar convencer o marido que não é bem assim, que eles podem sim ter uma vida melhor, que eles merecem tudo de melhor e que eles podem ter recursos e continuar sendo pessoas simples, que eles não precisam ser metidos, mesmo eles tendo recursos. Demora um pouco, mas a Martíria consegue finalmente convencer o marido. E então aparece uma nova oportunidade de emprego para a Martíria. O marido compra uma roupa bonita para ela se apresentar melhor. E o marido treina com ela a entrevista, se passando lá pelo funcionário do RH, até a Martíria se sair bem e não gaguejar na entrevista. E a Martíria acorda bem cedo para não se atrasar, com muita firmeza e aquela nova crença de que ela merece um emprego de carteira assinada e que ela merece um salário digno. Ela até fica mais bonita, mais altiva, mais ereta, mais segura de si. E a Martíria se sai muito bem no processo seletivo. Consegue se lembrar de tudo na prova, porque o estado de espírito dela é de alegria, de entusiasmo e de merecimento. E assim, a Martíria consegue um novo emprego muito melhor, que agora ela deixou de lado aquela crença limitante e ela mantém o foco em tudo que ela faz. Ela fica muito grata a Deus, a sua divindade interior, que falou com ela através da intuição. Porque esse insight, que veio da atenção plena em tudo que ela faz, ajudou a Martíria a perceber que ela mesma estava se sabotando e que tudo de bom estava à disposição dela. Bastava que ela quisesse ver. E aqui nós finalizamos o nosso episódio sobre crenças limitantes. Eu espero do fundo do coração que você tenha aproveitado alguma coisa dessa série de vídeos para te ajudar no seu processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e de expansão da sua consciência. E agora, praticar esses 3 passos para tornar a sua vida cada vez mais plena, mais cheia de luz, de saúde, de equilíbrio, de bem-estar, de prosperidade, de sucesso, de amor e de tudo de bom que você desejar. Antes de encerrar, quero agradecer a você por ter ficado comigo até o final. Espero que tenha sido útil essa série para você. E também gostaria de te lembrar de deixar aquele like iluminado, de compartilhar a série, os vídeos com seus amigos e de se inscrever no canal, fazer os seus comentários. Também agradeço aos produtores de conteúdo e às plataformas por nos ajudar a divulgar os nossos conteúdos e desejo a todos os seres uma vida plena, com muita luz e que você siga o seu caminho na mais santa paz. Namastê! Você é uma pessoa principalmente na mente. E rimou.